todas e a todos. Eu declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, em que vamos ouvir aqui a equipe 225 e a equipe 138. Eu chamo a falar o primeiro orador pela equipe 225, Dr. José Yuri dos Anjos, para que exponha seus motivos, suas razões, e após a doutora Alessandra Viana irá sucedê-lo na tribuna, falando pela mesma equipe 225. Por favor, doutor José Yuri, pode subir à tribuna e utilizar da palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimos ministros desta Egrégia Corte Superior Eleitoral, a democracia tem como pressuposto não apenas a majoritariedade, mas também a legitimidade. Nesse sentido, as eleições devem ser livres, justas e idôneas, para que o resultado das urnas expresse com nitidez a vontade popular, considerada como soberana nos moldes do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Entretanto, estes pressupostos foram desrespeitados pelos irmãos José Silva e João Silva na conquista dos seus mandatos, como se passa doravante expor. Contudo, excelências, antes de adentrar no mérito, é imperioso trazer à lume os aspectos preliminares gerais e específicos das respectivas ações, para que esta colônia da Corte verifique que estão processualmente alinhadas aos preceitos normativos e jurisprudenciais, quais sejam a presença de interesse recursal. O acórdão da Corte de origem julgou parcialmente procedente as demandas, logo, há uma sucumbência parcial, o que enseja, por conseguinte, o interesse em recorrer nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. O segundo aspecto preliminar geral a ser destacado é a eficácia imediata do acórdão. Cumpre trazer à baila que o artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC, permite que o julgador, no bojo de sua decisão, conceda tutela provisória para que tenha eficácia imediata a partir de uma análise de probabilidade de provimento do recurso da parte vencida. No caso em tela, constata-se que as chances de provimento do recurso da defesa são mínimos em razão das graves condutas perpetradas por José Silva e João Silva, demonstradas por um amplo material probatório. Vencidos aspectos preliminares gerais, passa-se a ação ajuizada por Carlos Cunha no dia 23 de setembro de 2022 contra João Silva, imputando-lhe a prática de captação ilícita de sufrágio. Antes de adentrar no seu mérito, cumpre destacar os seus aspectos preliminares, quais sejam a licitude da gravação ambiental. O entendimento desta Corte é firme e dominante no que tange à licitude da gravação ambiental, seja em ambiente público ou privado, colhido por um dos interlocutores, mesmo sem autorização judicial, o qual se destaca o recurso especial 408, dígito 98, da relatoria do ministro Edson Fachin. O segundo aspecto preliminar a ser destacado na referida demanda é a desnecessidade de litisconsórcio. Pedro Almeida, gerente do restaurante, terceiro não integrado no polo passivo, teve a simples função de ratificar o discurso do seu chefe. Logo, deve ser entendido como um simples mandatário, mero executor de ordens, o qual prescinde de citação, nos termos da mais recente jurisprudência desta Egrégia Corte, o qual se destaca o recurso especial eleitoral 576, dígito 11, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Vencidos seus aspectos preliminares, passa-se ao mérito. A conduta do senhor João Silva em reunir os empregados para prometer-lhes cargos públicos caso fosse eleito, embora não se amolde ao artigo 41A da Lei das Eleições, por lograr a condição de pré-candidato na época, deve ser entendida como abuso de poder econômico. A gravidade da conduta, excelências, preconizada pelo inciso 16, artigo 22 da Lei das Inelegibilidades, é verificado no seu caráter clientelista, ou seja, a troca de favores extraída de uma relação desigual entre patrão
o qual ostenta alto poder aquisitivo, e empregado, baixo poder aquisitivo. Ademais, práticas nesse sentido, amplamente disseminadas na República Velha, não podem prosperar em um Estado democrático de direito, no qual todo o poder emana do povo. Vencida a ação de investigação judicial eleitoral proposta por Carlos Cunha, passa-se a analisar a tese de abuso de poder religioso aditada pelo Ministério Público no dia 15 de abril de 2023, em razão de denúncia anônima. Insta principalmente salientar, excelências, que a arguição da defesa de que houve a violação à estabilização da demanda resta fulminada pelo Instituto da Preclusão Temporal, porquanto não foi arguída oportunamente nas alegações finais, tampouco por oposição de embargo de declaração. Doutor José Iuri, a doutora Georgia Nunes ela gostaria de fazer uma indagação. Eu vou abrir a palavra para que ela possa formular o questionamento que surgiu durante a fala do Vossa Excelência. Depois Certo, eu retomo a excelência. palavra a Vossa Excelência, ok? Olá, doutor José Iuri. Com relação à tese do litisconsórcio passivo, né, que Vossa Excelência entende afastada do caso, eu não vi nenhuma referência à jurisprudência. O senhor trouxe alguma jurisprudência em relação a esse ponto do afastamento Muito obrigado, em razão excelência. da dependência econômica? Muito obrigado, excelência, pelo seu questionamento. A jurisprudência quanto ao litisconsórcio é o recurso especial eleitoral 576, dígito 11, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Respondido, excelência, o seu questionamento. Sim, pode seguir. O segundo aspecto preliminar quanto à tese de abuso de poder religioso é a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário do presidente do Centro Espírita, Lucas Souza, porquanto foi mancomunado, revela-se pelo material probatório acostado aos autos, que os irmãos José Silva estavam mancomunados com o presidente do Centro Espírita, Lucas Souza. Dessa forma, o referido terceiro teve a simples função de atuar como alonga-manos dos então aspirantes aos cargos eletivos. Dessa forma, deve ser considerado como mero mandatário ou precinto de citação, porquanto não é litisconsórcio passivo necessário. Quando vencidos os aspectos preliminares, passa-se o mérito da tese de abuso de poder religioso. Não merece prosperar, excelências, a arguição da defesa de que não existe previsão legal para a coibição de abuso de poder religioso, porquanto pode ser compreendido no conceito de autoridade do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. Isto porque os preceitos normativos devem acompanhar a dinâmica da vida social, consoante a afirmação da ministra Rosa Weber no recurso ordinário 537003. Logo, deve ser entendido como autoridade não somente aquelas investidas por lei, mas também pela crença, pois exercem ascendência sobre os fiéis e têm a incumbência de guiá-los. No caso em tela, a conduta do senhor Lucas Souza ultrapassou os limites da liberdade de expressão e religiosa, pois proferiu discurso favorável aos candidatos José Silva e João Silva em um evento de grande dimensão às vésperas do pleito, o qual contou com a participação de 200 eleitores. No presente caso, excelências, não resta dúvidas de que o mencionado terceiro utilizou-se do carisma, confiança e o temor reverencial inerentes a um líder religioso para captação de sufrágio, conduta suficientemente grave para cercear a liberdade de escolha dos eleitores, porquanto são dependentes emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente dessas autoridades. Logo, a referida prática deve ser entendida como abuso de poder religioso.
Posso começar? Excelência. Parecia que tinha travado. Não. Tá. Claro, claro. Pois não. Passo a Me palavra ouvem? então, para a próxima oradora, a doutora Alessandra Viana, pelo prazo residual. Vossas Excelências me escutam bem? Me ouvem bem? Posso começar? Eu uso com um pouco de interferência, não sei se é meu, mas... Presidente, pedir a gentileza da doutora Alessandra falar um pouco mais alto, por gentileza. Ah, tá bom. Ok. Vou tentar colocar o microfone mais perto. Melhorou? Ótimo, doutora. Pode prosseguir, por favor. Tá bom, muito obrigada, Excelência. Vou começar. Posso? Reiterar aqui meus... Obrigada, Excelência. Reitero aqui meus cumprimentos aos excelentíssimos ministros e ministras desse Tribunal Superior Eleitoral. Colegas advogados aqui presentes, agradeço o espaço de fala. Chamo-me Alessandra Viana e atuarei na representação do senhor Carlos Cunha, Marcos Rocha e do Partido Comunista. Trarei aqui razões fáticas e jurídicas que fundamentam os recursos por eles manejados. Abordarei 3 questões de mérito: o abuso do poder econômico, a propaganda eleitoral antecipada e o uso indevido dos meios de comunicação. Sobre a questão do abuso do poder econômico, o poderio econômico ele é tão nocivo na lisura do pleito eleitoral que a sua incidência durante as eleições ela deve ser combatida. Os irmãos Silva, embora não tenham sido eleitos em nenhum cargo anteriormente, a sua família Silva ela é uma família bastante conhecida no estado do Paraná, justamente pela questão do poderio econômico que exerce e político. E durante anos, durante décadas, constam nos autos que elegeram diversos membros de sua família para diversos candidatos. Os irmãos Silva, aproveitando-se desse poderio econômico, promoveram uma pré-campanha massiva, com custos elevados, realizaram 75 encontros presenciais, propagandas virtuais, concederam entrevistas em rádios da própria família, ou seja, usaram dos privilégios. Tanto é que no dia 15 de abril de 2023, o próprio Ministério Público aditou uma ação por ele ajuizada, em que anexa um relatório, e nesse relatório consta os excessivos gastos do irmão Silva, que contabilizaram um total de mais de R$ 8.000 do que foi estimado. Como também o Ministério Público anexa nesse relatório que os gastos de pré-campanha foram o dobro da campanha. Eu tenho um questionamento, doutora Alessandra. E esses gastos, eles superaram o limite, o teto, para campanhas de governador e deputado federal? Nos autos não relata o limite. Fala que o Ministério Público aditou esse relatório, a sua ajuização da ação da AGE, mas que ela, a AGE, esse relatório, os gastos eles foram excessivos de pré-campanha, né? No caso, pré-campanha e campanha excederem 8.000. Respondi, Excelência. Obrigada pelo questionamento. Continuando. Então, assim, quando o Ministério Público aditou, através do relatório, os gastos, comprovam que eles utilizaram muito da questão do poderio econômico. Esse egrégio tribunal, o que eu quero trazer aqui é que o entendimento pacificado é que, para que se ocorra uma pré-campanha, o candidato ele tem que se basear nos gastos de um pré-candidato médio, né? Inclusive, tem um recurso especial, né, de relatoria, número 114, de relatoria do ministro Adhemar Gonzaga, que retrata que a abuso do poder econômico, todas as vezes que são utilizados recursos patrimoniais para desequilibrar o processo eleitoral, como também é pacificado pelo egrégio tribunal, de que os limites de gastos eles devem se dar no limite de um pré-candidato médio, ou seja, não deve haver privilégios. O que for concedido à conduta de um candidato deve ser igual ao outro, pregando pela questão da igualdade. Sobre a questão da propaganda eleitoral antecipada, trago aqui que os irmãos Silva, eles de forma... enquanto os outros candidatos ainda estavam se preparando para suas campanhas, os irmãos Silva, eles massivamente estavam realizando 75 encontros presenciais em locais públicos e privados,
divulgando a sua campanha em redes sociais. Ou seja, o próprio Egresso Tribunal traz 3 requisitos que é necessário para que ocorra a propaganda eleitoral antecipada, que é a questão dos meios utilizados ultrapassar os limites do racional, as condutas serem reiteradas e os custos, a abrangência e o período que seja expressivo. E isso aconteceu com os irmãos Silva. Logo, também, eles se utilizaram de privilégio para alterar o pleito eleitoral. A questão do uso indevido dos meios de comunicação, os eleitores, os apoiadores do irmão Silva, divulgaram em redes sociais vários feitos de mandatários anteriores, relacionando como se fossem os irmãos Silva que tivessem feito. Logo, eles foram meros beneficiados. E é pacífico o entendimento de que a questão de que a jurisprudência, no artigo do ministro, relatoria do ministro Roberto Barroso, o recurso especial número 972, de 29, de Minas Gerais, diz que não precisa comprovar participação direta ou indireta, o consentimento, anuência ou mesmo ciência do candidato na prática dos ilícitos. Ou seja, é pacífico de que o fato de não precisa que ele participe, ser um mero beneficiário já opta pela cassação do mandato. Outra questão também que eu queria abordar é que os próprios candidatos utilizaram, né, de uma rádio familiar para utilizar um tempo maior do que os outros candidatos. Eles participaram de 4 entrevistas a mais do que os outros candidatos. Mais uma vez, eles utilizaram os meios de comunicação de forma indevida. Também quero tratar aqui que os irmãos Silva, eles, todavia, eles violaram o princípio da boa-fé, o princípio da isonomia, usurparam o equilíbrio eleitoral. Doutora Alessandra, eu vou pedir para que Vossa Excelência encerre, o seu tempo já terminou. Pronto. E, então, é só a questão dos pedidos. O provimento, peço o desprovimento do recurso dos irmãos Silva e o provimento do recurso do Carlos Cunha, Marco Rocha e Partido Comunista. Muito obrigado, doutora Alessandra, doutor José Iuri. Eu, de pronto, vou passar a palavra à equipe 138, para a primeira fala da oradora Nicole Dino. Vossa Excelência tem a tribuna, pode assumir, e no tempo pactuado com o seu colega, peço para que se recorde do tempo, e pode ter a palavra é sua, pode falar. Excelentíssimos ministros e excelentíssima ministra desse Tribunal Superior Eleitoral. Falarei pela defesa de João e José Silva. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de fala e ressalto que, assim como Vossas Excelências, buscamos aqui proteger a legitimidade da representação democrática e a garantia do devido processo legal. Para tanto, Excelências, argumentamos que o acórdão do TRE do Paraná, que determinou a cassação dos mandatos dos irmãos Silva e a inelegibilidade de ambos pelo período de 8 anos, com devido respeito, merece reforma. E para apresentar as razões de fato e de direito que autorizam e recomendam essa revisão, dividiremos a nossa sustentação em 2 blocos. O primeiro, dedicado às questões preliminares, processuais, e o segundo, a ser apresentado pelo Dr. Iuri, que endereçará as questões de mérito. Preliminarmente, Excelências, apontamos 3 aspectos da decisão do TRE do Paraná que merecem ser revisados por essa Corte. O primeiro é a incompatibilidade da determinação de eficácia imediata do acórdão. Esclareço que, acatando pedido feito pelo Ministério Público, a Corte Regional determinou a eficácia imediata do acórdão com afastamento dos irmãos Silva do exercício de suas funções públicas. Excelências, a cassação de um mandato é evento extremamente traumático para a representação democrática, impactando tanto na representatividade do povo, quanto na continuidade das políticas públicas. E foi com esse espírito de trazer segurança jurídica para essa difícil decisão que o legislador optou pela regra gravada no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, segundo o qual os recursos ordinários contra decisões que resultem em perda de mandato serão recebidos com efeito suspensivo pelo tribunal competente. Destaco, Excelências, primeiro, que não há qualquer ressalva no dispositivo mencionado. E segundo, que de fato estamos aqui em sede de recurso ordinário, quando sequer foi observado o duplo grau de jurisdição. Defendemos, portanto, a inadmissibilidade da eficácia imediata do acórdão, sob pena de prejuízo irreparável à estabilidade da representação democrática. O segundo aspecto importante
e que merece revisão dessa Corte é a admissão de um aditamento absolutamente intempestivo na AIGE apresentada pelo Ministério Público. Nesse ponto, esclareço que a AIGE apresentada pelo Ministério Público foi aditada em abril de 2023 para incluir uma nova causa de pedir, a suposta ocorrência de abuso de poder religioso pelos irmãos Silva. Como sabemos, excelências, o prazo decadencial da AIGE é a diplomação dos eleitos. Assim, considerando que esse aditamento inovou na causa de pedir, é inafastável que seja respeitado o prazo decadencial da própria ação, o que não se verificou na AIGE em análise. Esse entendimento, excelências, objetiva impedir, primeiro, a ocorrência de demandas oportunistas e, segundo, a postergação indefinida das discussões sobre as eleições, o que comprometeria a estabilidade do exercício dos mandatos. E não é só isso. Vejam que também o aditamento ocorreu após a conclusão da fase de instrução, o que também evidencia em contexto e ofensa a estabilidade objetiva da demanda e, consequentemente, a ampla defesa. O terceiro aspecto relevante, excelências, e que merece ser reanalisado por essa Corte, é a determinação da reunião das demandas para julgamento em conjunto. Sabe-se que o artigo 96b da Lei das Eleições autoriza a reunião das ações quando versarem sobre os mesmos fatos. Excelências, embora tenhamos coincidências nos pedidos, a cassação dos mandatos, o que vale dizer, é muito comum na Justiça Eleitoral, haja vista a quantidade de ações que podem levar a esse mesmo resultado, não temos coincidências fáticas entre as ações. E não havendo, excelências, coincidências fáticas, não há risco de decisões contraditórias, que é justamente o que o objetivo é evitar o artigo 96b, razão pela qual essas ações elas não poderiam ter sido reunidas, promovendo-se assim a celeridade processual que é tão importante nessa justiça eleitoral. Excelências, suscitamos também outras duas questões que não foram apreciadas na Corte de origem e que merecem ser analisadas por esse Tribunal Superior, dado o efeito devolutivo amplo do recurso ordinário, em especial por se tratarem de questões de ordem pública. A primeira delas é o fato de o atual vice-governador, à época candidato, não ter sido incluído no polo passivo das 3 AIGES. A doutrina e a jurisprudência, excelências, convergem quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice em eleições majoritárias. Excelências, como se sabe, o atual vice-governador também pode ter sua esfera jurídica violada com a decisão dessa justiça eleitoral, razão pela qual deveria ter sido dado a ele a oportunidade de se defender nos autos, sob pena de ofensa ao princípio, novamente de ofensa ao princípio ao contraditório e à ampla defesa. Excelências, ressalto ainda que esse entendimento já foi sintetizado por esse Tribunal Superior na súmula número 38. E ainda nesse ponto, destaco que não é mais possível a citação do atual vice-governador, dado o esgotamento do prazo decadencial para a propositura da AIGE, como já mencionei, a diplomação dos eleitos, razão pela qual não há outro caminho senão a extinção dessas ações em face de João Silva. E, por fim, destaco a ausência de interesse processual do Partido Comunista para a propositura da AIME em face de João Silva. Isso, excelências, porque o Partido Comunista integrou a coligação que elegeu João Silva ao cargo de governador do estado. Doutora Nicole, eu tenho um questionamento. Pois não, excelência. Você pode até tratar disso ao final da sua fala, mas é que eu não vi você mencionando nada a respeito da suspeição do relator no Tribunal de Piso. Eu queria ouvir quais são as considerações de recurso a respeito disso. Excelência, eu agradeço o seu questionamento e, de fato, suscitamos a suspeição do relator à época, que foi afastada pela Corte de origem. E, dado o efeito devolutivo amplo do recurso ordinário, entendemos que essa questão está preclusa, haja vista que essa Corte poderá analisar todas as questões aventadas na instância de origem. Por essa razão, não tratamos em nossa sustentação oral. Eu agradeço o questionamento e peço a adição de 1 minuto e meio para que possa concluir a minha sustentação. Mais 1 minuto, doutora Nicole, mais 1 minuto. Agradeço, presidente. Por fim,
alegamos a ausência de interesse processual do Partido Comunista para a propositura da AIME em face de João Silva. Como estava mencionando, o Partido Comunista integrou a coligação que elegeu João Silva ao cargo de governador do estado do Paraná. Excelências, por força do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei das Eleições, durante o processo eleitoral, as coligações possuem as mesmas atribuições, prerrogativas e obrigações de um partido político e devem funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral. Assim, em caso de eventual fraude nos gastos de campanha, como a alegada na AIME, o partido da coligação do candidato também concorre para essa acusação. Em razão disso, requeremos o reconhecimento da ausência de interesse processual do Partido Comunista para a propositura da AIME em face de João Silva, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso 6 do CPC. Excelências, são essas as principais questões processuais que autorizam e recomendam a revisão do Acórdão do TRE do Paraná. Devolvo então a palavra ao excelentíssimo presidente para que o doutor Yuri possa endereçar as questões de mérito. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Nicole. Vamos ouvir agora o seu colega de tribuna, doutor Yuri Melo. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo residual. Muito obrigado, Excelência. Inicio cumprimentando as excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, na figura do ministro-presidente da sessão. Para endereçar as questões de mérito, faz necessário que analisemos por dois blocos distintos. Primeiramente, das questões que merecem reforma e, em segundo momento, das questões que merecem manutenção da decisão proferida anteriormente. Primeiramente, é importante mencionar que não merece ser considerada a caracterização de propaganda antecipada. A parte contrária alega que foram realizados 75 atos no período pré-eleitoral e o suposto pedido implícito de voto. Bem, vale ressaltar, excelências, o lapso temporal em que ocorreram estes encontros. Esses encontros ocorreram ao tempo do anúncio da pré-candidatura até o momento do registro da mesma. Bem, esse lapso temporal corresponde ao período de 37 semanas. Se fizermos uma média, teremos 2 atos realizados por semana neste período. Bem, sabe-se que pelo artigo 36A da Lei 9.504, com redação conferida pela Lei 13.165 de 2015, que é permitida a pré-campanha, contanto que não haja o pedido explícito de voto. Em adição, citamos aqui as lições de Rodrigo Zílio de que conteúdo eleitoral específico envolve o pedido de voto e finalidade eleitoral não envolvendo o pedido de voto configura somente ato de pré-campanha. Desta forma, sabemos que pelo acervo probatório dos autos e também pelas decisões proferidas anteriormente, que é incontroverso que não houve pedido expresso de voto. Por essas razões é que não merece prosperar a alegação neste sentido. Em segundo momento, não houve abuso de poder econômico. A alegação da parte contrária é com relação a um valor sobressalente de R$ 8.000. Bem, ao tempo da prestação de contas, estas foram aprovadas sem qualquer ressalva. Neste sentido, vale trazer também as lições de José Jairo Gomes, no sentido de que, para que seja caracterizado abuso de poder econômico, exige dispêndio de gasto que seja acima do razoável, acima do normal, que resulte em exorbitância, desbordamento do emprego de recursos econômicos no momento do pleito. Bem, R$ 8.000 não manifesta essa potencialidade. É sabido que, ao momento das pesquisas, os candidatos já tinham larga vantagem, que foi confirmada no momento dos votos. A título de exemplo, José Silva foi o deputado federal mais bem votado do país e João Silva foi eleito governador com 68% dos votos em primeiro turno. Bem, para traduzirmos isso em números, excelências, o teto de gastos para a candidatura de governador e deputado federal, respectivamente, são de R$ 9.100.000 e R$ 2.500.000, somando-se R$ 11.600.000. Sabemos que a alegação é com relação ao valor total somado dos dois candidatos. R$ 8.000, neste sentido, excelências, daria incríveis 0,0006% a mais de gasto. É evidente que este gasto não possui gravidade, possui razoabilidade e também não tem condão de desequilibrar o pleito, mais uma vez remetendo à larga vantagem que os candidatos
tiveram como resultado e também já tinham como previsibilidade. Temos vários exemplos dentro da jurisprudência desta corte e de outros tribunais em que há condenação por abuso de poder econômico, mas em momentos que há dispêndio de recursos significativos se comparados à porcentagem da margem de gasto que os candidatos teriam, cerca de 40%, 50%, o que aqui, obviamente, não se coloca. Bem, não houve o uso indevido dos meios de comunicação. Alega-se que supostos disparos foram realizados por supostos apoiadores dos candidatos em redes sociais, podendo ser considerados o aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, Facebook e Instagram. Tal alegação sustenta-se em 15 prints de WhatsApp e alguns prints de outras redes sociais. Bem, sabemos do potencial e da preocupação razoável que a Justiça tem atualmente com os disparos em massa, porém estes, pelo potencial de alcance que teriam, seriam comprovadamente manifestos por muito mais do que apenas 15 prints de tela de celular. Além do mais, alega-se que foram concedidos 60 minutos a mais de entrevista para o candidato João Silva. Vale destacar que, dentre diversos meios de comunicação, essas entrevistas foram feitas em uma rádio no período de 6 meses, traduzindo-se em 4 entrevistas de 20 minutos. Valor esse, 60 minutos, que não teria capacidade de influenciar no pleito ou resultar em qualquer gravidade com relação ao candidato. E, ademais, não há qualquer liame de conexão, retomando mais uma vez este ponto, entre os candidatos de mando ou sequer de conhecimento dos supostos disparos realizados. Partindo agora para o segundo bloco endereçado, dos pontos que merecem manutenção da decisão que foi acertada nestes pontos específicos, vale ressaltar o não acatamento à alegação de captação ilícita de sufrágio. Bem, tal acusação sustentava-se em cima de provas que foram obtidas de forma clandestina, gravações que foram realizadas de forma ilegal, como foi acertadamente reconhecido no ambiente privado, numa reunião entre o candidato e os seus funcionários. Bem, vale ressaltar também que essas gravações devem ser retiradas dos autos para análise, de forma que restaria apenas uma manifestação de uma suposta testemunha reduzida a termo, que tem força probatória totalmente subjetiva, não tendo força para comprovar uma conduta tão grave, como supostamente alega-se. Além do mais, mesmo que fossem consideradas todas essas provas, uma mera promessa de melhoria de vida ou melhores condições de trabalho não devem ser interpretadas como compra de votos ou captação ilícita. É justamente o que se espera dos candidatos. Nesse sentido, a título de exemplo, citamos o recurso especial eleitoral 141044 de relatoria do ministro Edson Fachin, de que promessas genéricas de campanha não têm robustez suficiente para comprovar a concessão de benesses em troca de votos. E, neste caso, vale ressaltar, excelências, que deve prevalecer, considerando-se ainda mais uma vez os expressivos números e o desejo da população do Paraná em ser representada por esses candidatos, o princípio do indúbio pró-sufrágio. Portanto, por essas razões, eu tenho um questionamento, doutor Yuri, com relação ao conjunto da obra. Não seria suficiente para desequilibrar o pleito? Todos esses fatos somados? Considerando que agradeço a pergunta, excelência, primeiramente, considerando que estes atos não se sustentam, como podemos aduzir aqui, da decorrência dessa situação, dessa sustentação e também da íntegra dos autos e do acervo probatório, e que não são verdadeiras, estas não teriam condão de demonstrar gravidade nesse sentido. Espero ter respondido. Peço a esta corte o acréscimo de 2 minutos para que possa concluir essa sustentação oral, por favor. Doutor Yuri, o senhor já estava no final, já havia... praticamente eu tinha entendido que já havia finalizado, mas a doutora Georgia, eu vou dar mais 1 minuto para ficar equilibrado e olhe lá ainda, doutor Yuri. Neste sentido, a questão do abuso de poder religioso, abuso esse que sequer é previsto pela legislação, mesmo que fossem reconhecidos, os candidatos sequer participaram ativamente, e vale ressaltar que os candidatos não têm condão de controlar o que um suposto líder ou outra pessoa poderia falar a respeito dos mesmos, tendo ele se contido nesse sentido. Por essas razões, agradeço a atenção dos ministros e peço
o provimento do recurso deste polo processual e o indeferimento do recurso da parte contrária, a fim de que não sejam cassados os mandatos de João Silva e José Silva e a consequente inelegibilidade pelo período de 8 anos. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Yuri Melo. Doutora Alessandra, deixa eu ver aqui só, da equipe 225 para a réplica. Doutor José Yuri, perdão. Doutor José Yuri dos Anjos, Vossa Excelência tem o tempo para a réplica. Excelentíssimos ministros, com a máxima vênia aos ilustres advogados que apresentaram as suas teses. Primeiro, quero salientar que a eficácia imediata do acórdão está em conformidade com a sistemática processual civil, artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC. Ademais, em compatibilidade sistêmica com o direito eleitoral que preconiza celeridade e efetividade nas suas decisões. Excelências, uma decisão que postercipe a sua eficácia está mais a favor do candidato cassado e, consequência lógica, em desfavor da legitimidade do pleito, artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. O segundo aspecto preliminar é quanto à reunião das demandas. Percebe-se que há uma identidade de fatos. E ainda que se não verificam a identidade de fatos, o artigo 55, parágrafo 3º do CPC, permite que reúnam-se ações para que se evite decisões conflitantes ao prestígio da celeridade processual, bem como da segurança jurídica. Quanto à ausência de legitimidade do Partido Comunista, não merece prosperar, tendo em vista que, após as eleições, partidos, mesmo que coligados, no término das eleições, passam a adquirir personalidade judiciária. Passando-se ao mérito. Embora se alegue que a propaganda antecipada não houve pedido expresso de votos, deve-se verificar que, noutra ponta, há um princípio de mesma dignidade constitucional do que a liberdade de expressão, qual seja, a igualdade de oportunidades. Dessa forma, os pré-candidatos, queimaram a largada e utilizaram-se de forma abusiva deste direito, que nenhum direito, excelências, é absoluto na Constituição Federal. Quanto ao abuso de poder econômico, o ilustre advogado, com a devida escusa e a concessa máxima vênia, mencionou tão somente os gastos de R$8.000, porém, omitiu quanto ao dobro dos gastos que foram excessivos na pré-campanha, o qual foi deduzido pela Justiça Eleitoral e foram o dobro do limite de gastos da campanha propriamente dita, e não merece prosperar, pois o agravo regimental 9, dígito 24, preconiza que os gastos na pré-campanha sejam de um pré-candidato médio, e ultrapassar o dobro em uma pré-campanha não é considerado como de um pré-candidato médio. Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, percebe-se que as mensagens foram veiculadas em um meio de grande circulação, como o WhatsApp, Facebook e Instagram. Ademais, não cabe prosperar que não houve participação, prévia anuência, dolo ou prévio conhecimento dos candidatos, porque a jurisprudência desta Corte é cristalina, é cristalizada quanto à desnecessidade desses pressupostos, pois a cassação de mandato é a única forma de resguardar a legitimidade do pleito, pois a responsabilidade imputada aos candidatos não é de natureza pessoal, penal, mas sim coletiva. Quanto ao rádio, o artigo 36A da Lei das Eleições preconiza e estabelece o tratamento isonômico, o que não foi observado no caso em tela, pois totalizaram 60 minutos. Excelências, deve-se analisar sobre o conjunto da obra, e não ponto a ponto, pois não foram simplesmente 75 eventos. Também utilizaram-se massivamente das redes sociais e de uma rede sistemática, orgânica, que ao análogo a uma empresa,
pois contrataram empresa de marketing para veicular suas propagandas, o que não é recomendado, o que foge da razoabilidade em relação ao pré-candidato médio. Diante desses argumentos esposados, pugno para que haja a manutenção dos argumentos da corte de origem que levaram à cassação de José Silva e João Silva. Muito obrigado, doutor José Iuri, pelas palavras. Eu vou passar diretamente para a tréplica, a doutora Nicole Dino. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, ministro presidente. Inicialmente, com devido respeito aos nossos colegas da parte adversa, esclareço que, embora o CPC permita a eficácia imediata de sentenças, na Justiça Eleitoral temos uma regra especial prevista no Código Eleitoral que deve prevalecer em relação ao previsto na regra geral do CPC. Ainda, gostaria de reforçar algumas fragilidades das principais alegações que subsidiaram os pedidos de cassação de dos mandatos dos irmãos Silva. Relembro que o artigo 36A da Lei das Eleições dispõe que a mera menção à pretensa candidatura, sem o pedido explícito de votos, não pode configurar propaganda antecipada. E foi justamente, excelências, com base nesse dispositivo que os irmãos Silva pautaram seus atos de pré-campanha, cujo objetivo principal era conhecer as demandas e anseios da sociedade com vistas à construção de um programa de governo sólido e representativo. E mesmo que assim não o fosse, excelências, o que só se admite para efeitos de mera argumentação, a realização de 1 a 2 eventos por semana, ao longo de 9 meses, em um estado com 399 municípios, sem o pedido explícito de votos, como reconhecido inclusive pela Corte Regional do Paraná, não possuiria a gravidade exigida pela legislação e pela jurisprudência para a cassação de um mandato. Em relação à alegação de abuso de poder econômico, excelências, lembro que os irmãos Silva tiveram suas prestações de contas aprovadas sem ressalvas em relação ao limite de gastos permitido em lei. Ainda, o nobre colega mencionou que eles teriam gasto o dobro do limite durante a pré-campanha. Na verdade, eles gastaram o dobro do que foi gasto durante a campanha, e não o dobro do limite previsto na legislação. Ainda, mesmo sem exigência legal, demonstrando absoluta boa-fé, os irmãos Silva documentaram nas suas prestações de conta também os gastos de pré-campanha, comprovando que, ainda nesse cenário, estariam em conformidade com os limites dos gastos eleitorais. O que se percebe, excelências, é um esforço desmedido na tentativa de enquadrar os irmãos Silva a qualquer custo na prática de alguma forma de abuso. Isso é observado também na planilha anexada aos autos pelo MP, que faz referência a uma série de supostos gastos pelos irmãos Silva, gastos esses que não foram comprovados, e ainda que tivessem ocorrido, extrapolariam em apenas R$ 8.000 o limite legal, que ainda assim não ostentaria a gravidade e não ofenderia a igualdade de chances no pleito eleitoral. Por fim, a própria tentativa de caracterização de abuso de poder religioso é também extremamente controversa. Para além da ausência de previsão legal e da intempestividade da alegação, como já expusemos, é importante ressaltar que não há consenso, sequer entre os espíritas, sobre ser o espiritismo uma religião ou não. Na verdade, excelências, para muitos, o espiritismo seria uma doutrina filosófica, na linha do que sempre defendeu Allan Kardec. Excelências, é uma verdadeira acrobacia interpretativa a tentativa de enquadrar a conduta do presidente de um centro espírita como abuso de poder religioso. Doutora Nicole, eu vou pedir a Vossa Excelência que termine sua fala. Já terminou o seu tempo. Só para finalizar, por favor. Agradeço, presidente. Reiteramos nosso pedido de provimento de recurso para que sejam mantidos os irmãos Silva. É o que se pede e o que se espera dessa corte. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, as falas foram realizadas todas, as réplicas e tréplicas, então eu declaro encerrada a sessão e indago se os nobres colegas, doutor Celso, doutora Jorge, se existe algum questionamento adicional a ser feito. Não, senhor presidente, muito obrigada, estou satisfeita. Também, senhor presidente, sem nenhum questionamento a mais. Agora, realmente, eu falei que me arvorei a dizer que declarava encerrada, agora sim eu declaro, então, encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.